Oi pessoal, eu sou a Ellen Maretti da equipe Multitécnicas. Esse é mais um vídeo com uma aula das bolsas que nós fizemos no fio de malha. E para a execução dessas peças, você vai precisar dos seguintes materiais. 3 novelos do fio de malha Multitécnicas. Na bolsa pink que nós trabalhamos com aba, você vai usar mais ou menos 2 novelos e meio. E na bolsa preta você precisa de 2 novelos e mais um pouquinho só para o tassel e para poder costurar as alças. Então, se você for trabalhar sem a aba, você usa 2 novelos e um pouquinho do terceiro, que pode ser inclusive uma sobra do novelo. No caso da pink, você vai precisar de um pouquinho mais do terceiro novelo. Então, só para você saber as quantidades. As duas bolsas têm a mesma receita. A diferença é na questão da aba, que a rosa tem essa parte diferenciada. Você precisa da agulha de crochê 9, uma agulha de ponta redonda grossa para que você faça os acabamentos e os arremates, a tesoura, a cola pega-mil nós utilizamos para fazer as emendas do fio de malha. Se você quiser utilizar outra forma de emendar, também é possível, mas eu sempre dou essa dica porque eu acho bem prática. Daí eu vou mostrar para vocês também os acessórios, tanto da bolsa pink que nós utilizamos as argolas com a alça de corrente, com o porta-tassel, e na preta é o par de alças redondo com o porta-tassel também. Para aquisição dos nossos materiais, o fio de malha, a agulha de crochê, a cola e também os acessórios, você vai encontrar no nosso site no www.multitecnicas.com.br. É possível também as informações através do nosso WhatsApp no 11 9 8600 2010. Para a execução da bolsa rosa, são os 3 novelos do fio de malha Multitécnicas. Nós colocamos a corrente dourada com o mosquetinho, as 2 argolas nas 2 laterais, o fecho imantado, que é esse fecho de costurar, e o porta-tassel, que foi colocado aqui na parte da frente da peça. Então, esses são os acessórios da peça rosa. E agora eu vou mostrar da peça preta. Para a execução da peça preta, você vai precisar do botão do fecho imantado, do porta-tassel que nós colocamos aqui e do par de alças dourado que nós também colocamos prendendo com o próprio fio de malha. Por isso que você precisa também de uma agulha de ponta redonda para poder prender estas alças. Então, este é o kit da bolsa preta e aqui o anterior da bolsa pink. Nessa bolsa, nós fizemos a técnica do caninho, que foi inclusive o último vídeo que nós fizemos aqui do canal, que foi o cesto com caninho dentro do crochê com fio de malha. Então, nós vamos colocar aqui em cima o link do vídeo, se alguém tiver interesse de assistir, a explicação de como que trabalha com caninho no cesto inteiro. Nessa bolsa, nós fizemos, eu vou mostrar aqui para vocês, esta base, para que ela fique bem durinha, bem firme, eu coloquei o caninho em toda essa parte. Então, conforme você aperta, ela não perde o formato dessa parte do fundo. O fundo ele é todo em crochê, só que o caninho deu o formato e deixou ela firme. Então, essa é um diferencial dessa peça, para que você tenha a parte de baixo mais durinha. E como que você vai fazer isso? Nós vamos trabalhar apenas com um pedaço de cano na parte inferior. A diferença do cesto é que nós já emendávamos as 2 pontinhas do cano com o durex e já trabalhávamos a parte toda com o caninho fechado. Na bolsa, é necessário que ele esteja aberto. Como você está trabalhando com crochê, o caninho ele vai se ajeitando e se moldando a base, por isso que é mais fácil trabalhar com ele aberto. Eu vou explicar isso logo mais. Você vai precisar, além de um pedaço de cano para o tamanho da base que você fizer, o durex, que precisa ser este largo, para que não haja perigo de soltar a emenda das 2 pontas do caninho. Então, como que nós vamos fazer isso aqui? O fundo, você vai trabalhar todo em ponto baixo. Se você gosta de trabalhar no ponto baixo centrado, também é possível. Eu estou fazendo um ponto baixo comum, porque ele é um pouco mais fácil e mais rápido de ser feito, e o caninho ele dá muita sustentação para o fundo, então não é necessário que seja ponto baixo centrado. Você vai começar trabalhando com 10 correntinhas iniciais, então 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu fiz uma correntinha de 10 pontos.
Não faço mais nenhuma de subida e já venho diretamente na próxima correntinha e trabalho 2 pontos baixos. 1, 2. Agora, eu volto trabalhando os pontos baixos na lateral da correntinha, porque toda a base ela é trabalhada em carreiras circulares. Então, você vai fazer por volta dessas 10 correntinhas a base circular dos pontos baixos. Então, eu trabalho aqui normalmente o ponto baixo dentro da correntinha. Chegando na última correntinha, nós vamos trabalhar 4 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu já estou aqui na última, vou fazer 1, 2, 3, 4. Quando você fizer o quarto ponto, esta ponta inicial, você deve segurar aqui, olha meu polegar segurando, eu puxo para apertar e fechar aqui onde nós trabalhamos os 4 pontos desta lateral. Agora, nós vamos voltar trabalhando do outro lado da correntinha, formando então a finalização da primeira carreira circular. Você introduz a agulha na próxima correntinha, esta ponta nós já vamos esconder automaticamente dentro da carreira do ponto baixo. Então, você introduz a agulha e já pega aquela pontinha inicial. Então, você já tem o acabamento, já vai ficar pronto, não é necessário cortar e nem esconder. Então, aqui eu vou fazer a continuidade, vou até o final da carreira. Como nós fizemos 2 pontos baixos no começo, e eu preciso de 4 pontos baixos de cada lado, você vai precisar fazer mais 2. Nós fizemos 2 no início, trabalhamos toda a carreira, trabalhei 4 e voltei. Para que eu tenha 4 deste lado e 4 deste, eu preciso então fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu vou fazer mais 2. 1, 2. Automaticamente eu já escondi aquela ponta inicial, você já não enxerga mais a ponta inicial e já tenho 4 pontos baixos aqui. Para o fechamento da carreira, eu introduzo a agulha naquele primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Então, eu fechei a carreira, 4 embaixo e 4 em cima. Agora sim, você trabalha uma correntinha de subida e a regra será a seguinte: em todos os cantos, você vai fazer 4 pontos de aumento, ou seja, 4 vezes 2 pontos no mesmo ponto de base. Fiz um de subida, na próxima correntinha eu vou trabalhar 2 pontos baixos, 1, 2, venho no próximo, 1, 2. Exatamente como eu fiz na carreira anterior, trabalhei 2 e 2. Volto fazendo ponto baixo agora normalmente até chegar nesta lateral aqui. Agora, eu já terminei a primeira lateral com ponto baixo e cheguei naqueles 4 pontos iniciais que nós fizemos no comecinho. Como que você sabe aonde estão esses pontos? Você tem que contar sempre 1, 2, 3, 4. Nesses 4 eu vou trabalhar mais 4 pontos, sendo 2 em cada ponto de base. Então, 1, no mesmo ponto de base, 2, novamente no mesmo ponto de base 2 vezes, 3, no mesmo ponto de base, 4. 1, 2. Reparem que a curva, ela já começa a se formar da primeira parte. E aqui eu só tenho metade da curva. Volto trabalhando novamente até chegar neste lado aqui. Já fiz os pontos da lateral, cheguei no canto. Eu havia feito 2 pontos, 2 pontos. Então, eu tenho que trabalhar novamente 2 pontos e 2 pontos aqui no cantinho. Então, eu vou fazer 2, 1, 2 e novamente 2. 1, 2. Não tem segredo, você vai trabalhar sempre 4 e 4, sendo 2 vezes no mesmo ponto de base para que ele forme esta curva. O fechamento da carreira, eu faço apenas o ponto baixíssimo, que é introduzir a agulha, puxar e fechar. Subo a carreira novamente
e de novo faço a mesma coisa. 1 ponto, 2 no mesmo ponto de base. Novamente, 1, 2 no mesmo ponto de base. Então, essa é a regra. Então, aqui é a primeira dica para o tamanho da bolsa. Você deseja fazer uma bolsa menor, mais estreitinha. Você pode fazer uma quantidade menor de carreiras. Você deseja uma bolsa maior, mais estilo sacola. Você pode aumentar o número de carreiras. Eu vou mostrar uma base que eu tenho pronta com o número de carreiras que nós fizemos para essas duas bolsas. Então, nós fizemos a primeira carreira inicial aqui do centro. Então, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, trabalhadas de forma circular. Então, estas 5 carreiras, nós ficamos... Eu vou colocar aqui o centímetro. Aqui, então, nós temos a base aproximadamente com 12 centímetros de largura por aproximadamente 26 centímetros. Então, se você quiser uma peça desse tamanho, você vai trabalhar 5 carreiras de cada lado, 5 carreiras circulares. Aqui eu tenho a subida, então você tem este tamanho com o caninho formando a estrutura da lateral. Caso você queira uma peça maior, é só aumentar o tamanho da carreira. Conforme nós colocamos na receita 3 novelos, então se você colocar uma carreira a mais, não tem problema nenhum que a quantidade de fio é suficiente. Então você trabalha a carreira a mais para ter uma peça maior. Terminada essa parte da base, nós vamos mostrar agora como que nós vamos colocar o caninho nesta lateral. Eu já tenho aqui uma base pronta. Fiz as 5 carreiras, eixo ao lado direito e eixo ao lado avesso. Com o cano, você vai medir aproximadamente o tamanho que você tem da base. Aqui ele já está cortado, mas vocês vão reparar que eu deixei ele maior do que o tamanho total da base. Por que é necessário isso? Conforme você vai fazendo, às vezes é necessário um pouco mais ou um pouco menos. Se você cortar muito exato, pode ser que falte um pedaço de cano. Então, por isso que eu deixo dessa forma. Digamos que você tenha 2 pedaços pequenos, é possível emendar um aqui e a segunda emenda você termina apenas quando estiver fazendo o crochê. Então, eu vou trabalhar pelo lado avesso, porque nós vamos fazer a subida das paredes agora da base. Eu fiz o último ponto aqui, eu vou retomar para que vocês vejam como que foi feito. Trabalhei 2 pontos de base no mesmo ponto, então aqui, como nós fizemos aquela regra, tenho 2 pontos, vou fazer os últimos 2. 2 pontos e faço novamente 2 aqui. Ficamos com 4 pontos, sendo 2 no mesmo ponto de base. Então, fiz os 2 aqui. Ponho no último, faço o ponto baixíssimo. Então, eu tenho desse jeitinho aqui. Uma correntinha de subida apenas. Nós vamos trabalhar sempre pegando pelo fiozinho de trás do ponto de base. Então, eu venho aqui e faço isso. Só que, agora, nós vamos utilizar o caninho. Como é que vai ser feito isso? Você deve pegar o caninho, lembrando que nós vamos fazer, digamos, nós começamos por aqui. Eu quero que a emenda fique aproximadamente nesta parte aqui, que é justamente onde eu já vou ter um pedaço razoável de crochê, trabalhado para daí fazer a emenda. Então, eu começo aproximadamente por aqui. Vou pegar as 2 pontas, o caninho, a ponta do cano, ele precisa ficar desta forma aqui. O fio saindo por trás. Introduzo a agulha lá atrás, puxo e faço ponto baixo normalmente. Pego o fiozinho de trás, laço o fio, faço ponto baixo. Então, aqui você vai trabalhar desta forma por toda a extensão da base. Sempre pegando o fiozinho de trás e trabalho ponto baixo, já prendendo o caninho nessa parte da base da bolsa. Conforme você vai fazendo, ele vai formando já esta parede, onde nós vamos subir as laterais. Então, laço. E ele esconde naturalmente o caninho dentro do crochê. Agora, uma coisa que eu não falei logo no início, mas é importante, não existem mais os aumentos. Nós vamos fazer esses aumentos apenas nas carreiras de base, da parte de baixo da bolsa. Nesta subida, agora serão só pontos baixos trabalhados na alcinha, na correntinha, apenas no fio de trás. Então, eu vou trabalhar agora toda essa parte até chegar na emenda do caninho.
Agora eu vou mostrar para vocês as duas coisas importantes do trabalho. Primeiro, a questão da emenda. Eu cortei o fio aqui propositadamente para mostrar como que nós fazemos as emendas do fio de malha multitécnicas. Você deve deixar as duas pontas que você vai fazer a emenda retinhas, então eu vou só acertar aqui a ponta. Com a cola, você coloca um filetinho pequeno de cola aqui na ponta. Não precisa muita coisa. Essa cola seca muito rápido, então é importante que você já deixe ela tampada para que não seque. Sobrepõe as duas pontinhas, pressiona. Em aproximadamente 60 segundos ele já está completamente seco. Enquanto vai secando aqui essas duas pontinhas, aqui eu já praticamente tive o molde do crochê. Quando você vai trabalhando, ele automaticamente às vezes vai formando, eu vou puxar aqui para vocês verem, ele repuxa um pouco, é normal que isso aconteça. Então, como que você arruma isso? Você vai puxando o crochê, ele não pode ficar repuxado, porque senão a bolsa diminui de tamanho. Então, você precisa deixar ele bem arredondadinho, para que fique o mais perfeito possível a curvatura dos dois lados da peça. Lembra que o caninho estava além do tamanho necessário propositadamente? Agora já não tem perigo de deixar nem grande demais nem pequeno demais. Eu já consigo ter exatamente o tamanho certo que eu preciso da peça. Então eu vou vir aqui, coloco um sobre o outro por cima do crochê. Já tenho o tamanho que eu preciso e corto. As duas pontinhas certinhas. Eu já tenho um pedaço de durex aqui que eu cortei inicialmente. O durex precisa ser aquele durex largo. Então, você coloca uma ponta aqui no meio desse durex, vem com a outra pontinha, encaixa as duas aqui, passa o durex mais de uma vez para que ele fique bem certinho. E pronto. Então, eu já tenho a emenda do caninho. E agora, é só continuar o crochê fechando esta parte. Conforme você termina, você faz a emenda, agora é só você trabalhar o ponto baixo, normalmente aqui nessa parte da base. Então, eu quero mostrar para vocês a emenda. A emenda, a hora que você puxa para dentro o crochê, ela automaticamente esconde aquela pontinha e você não enxerga aonde foi colado o fio de malha. Então, isso serve mesmo para troca de cores, se for necessário, você pode fazer que vai ficar bem perfeito. Então, agora, você vai trabalhar por cima desta emenda do caninho. Ele fica bem escondido. E vai fechando automaticamente esses pontos da base. Eu vou chegar na curva. Lembrem-se que aqui nós não temos o aumento. Você vai trabalhar apenas o ponto baixo, normalmente pegando o fiozinho da carreira de trás. Vou chegar no final da carreira. Mais uma vez. Quando você termina esta curvatura, aí sim é necessário acertar bem os pontos para que a base fique o mais perfeita possível e você comece já a perceber o formato do fundo da bolsa. Cheguei no último ponto, trabalho o último ponto baixo. Agora, eu venho aqui, eu vou trabalhar o ponto baixíssimo exatamente nesta correntinha. Então, eu venho aqui, puxo, faço o ponto baixíssimo, aperto bem para ficar bem fechadinho. E agora sim, reparem que ele ainda está meio tortinho. Eu venho, acerto o caninho. E ele já tem o formato perfeito. E aqui ele já está firme, a bolsa já começa a tomar o formato, deixando essa base mais firme. Agora nós vamos começar a primeira carreira do ponto fantasia. Tenho aqui a lateral, faço uma correntinha de subida. O ponto fantasia será sempre o mesmo por toda a extensão da base, das laterais da bolsa. Você deve pular o primeiro buraquinho da correntinha e já fazer o ponto baixo na próxima. Laça.
volta a agulha naquele ponto que você pulou, introduz e faz o ponto baixo. Essa carreira praticamente será feita de ponto baixo cruzado. Pulo o próximo ponto, introduzo a agulha aqui, fecho, volto naquele que eu havia pulado e faço novamente ponto baixo. Então, essa é a primeira carreira, sem muito segredo. Pulo um, venho no próximo, trabalho ponto baixo, volto naquele que eu havia pulado. Então, você vai trabalhar assim por toda a extensão da base até chegar neste ponto de início. Agora, eu cheguei aqui nos últimos 4 pontos, então, pulo o próximo, faço ponto baixo, volto. Novamente. Pulo o próximo, venho naquele primeiro que nós fizemos, volto e faço o ponto baixíssimo de finalização da carreira. Então, a primeira carreira, ela é feita toda em ponto baixo cruzado normal. Faço um ponto, uma correntinha de subida, e agora é que vem a parte onde o ponto vai ficar parecendo uma trança. Repare que todas as vezes que nós fizemos aquele ponto de volta, ele formou como uma espécie de um ponto na diagonal. Então, ao invés de introduzir, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Eu vou pular um e voltar. Só que ao invés de introduzir a agulha aqui, eu introduzo na carreira de baixo. Então, eu venho aqui, laço e faço o primeiro ponto. Procurem deixar esta primeira laçada um pouco mais solta, para que ela fique mais bonita o ponto na hora que você fizer todas as carreiras. Fiz o primeiro, volto agora na carreira que eu estou trabalhando, sem pegar na carreira de baixo. Novamente, esse aqui é o próximo que eu vou pular, vem na carreira de baixo, laço, puxo a laçada para que ela fique mais bonita, fecho o ponto baixo. E volto naquele ponto que eu havia pulado. Ele é bem simples de fazer e quando você termina esta primeira carreira, ele fica mais fácil ainda. Pulo, venho na carreira de baixo, laço, deixo essa laçada um pouco mais alongada para que fique mais bonita e volto no ponto que eu havia pulado. Então, essa é a regra do ponto fantasia, ele é muito fácil de ser feito e o efeito fica muito bacana. Pulo um, venho no próximo, venho e introduzo na carreira de baixo. Então, este ponto fantasia você vai fazer por 11 carreiras, depois nós fazemos apenas um acabamento com ponto baixíssimo na parte superior. Pulo, laço, eu vou fazer o último ponto aqui para vocês verem. Laço, o ponto baixo, volto. E assim sucessivamente por toda a extensão. Então, serão novamente carreiras circulares até chegar neste ponto inicial para fechar com ponto baixíssimo. Cheguei no último ponto dessa primeira carreira do ponto fantasia. Nós vamos introduzir a agulha aqui neste início. Introduzo a agulha no que eu já pulei, faço ponto baixo, volto a carreira, faço ponto baixo cruzado. E agora, trabalha o ponto baixíssimo neste primeiro ponto inicial. Então, nós fizemos toda a volta trabalhando ponto fantasia. Para subir para a próxima carreira, a mesma coisa. E agora, nós vamos fazer a mesma coisa. Eu vou pular este primeiro, venho no próximo, introduzo na carreira de baixo. Faço o primeiro ponto baixo, volto na carreira de cima. De novo, introduzo na carreira de baixo, laço, faço o ponto baixo e assim sucessivamente por todas as carreiras. Esse ponto é muito simples de ser feito e conforme você vai trabalhando, ele fica mais fácil de enxergar aonde você precisa introduzir a agulha. Justamente porque agora nós pulávamos o primeiro e o segundo. Agora eu só preciso ver aonde está o cruzamento da carreira de baixo. Introduzo a agulha, laço, faço o ponto baixo e volto para trabalhar o ponto baixo cruzado. Então, você vai fazer, do tamanho da peça que nós fizemos, 11 carreiras. Eu tenho aqui uma miniatura, que eu quero mostrar para vocês como que nós fizemos. Fiz apenas 2 carreiras de base, com a carreira
com o caninho nessa parte inicial. Isso aqui pode ser inclusive ou uma mini bolsa ou até mesmo uma carteira. Se você subir, você vai ter uma carteira com o mesmo ponto de base, com o mesmo ponto fantasia. Então eu introduzo a agulha. Eu quis mostrar nessa miniatura apenas para que vocês vejam que conforme você vai trabalhando, ele automaticamente vai formando o ponto fantasia na diagonal. E como eu disse, ele fica mais fácil de enxergar aonde você precisa introduzir a agulha conforme você sobe as carreiras do ponto fantasia. Então, o primeiro ponto, ele sempre é feito na carreira de baixo, e o segundo, que é cruzado, você volta na carreira de cima. Então, esta é a forma do ponto fantasia. Você vai trabalhar as 11 carreiras até chegar na altura desejada, se for a mesma que nós fizemos, e daí fazer o acabamento na parte superior. Terminei a carreira, seria a última carreira que eu estou fazendo. Eu venho aqui e faço o último ponto baixo cruzado. Trabalho o ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fazer a carreira de acabamento na parte superior. Eu estou fazendo na miniatura, porque neste tamanho para miniatura já é suficiente. Você vai fazer isso na 11ª carreira, quando terminar o acabamento. Então, agora, você não faz a correntinha de subida e introduz direto na próxima correntinha e faz um ponto baixíssimo. Então, direto, em todos os pontos, introduz a agulha e faz um ponto baixíssimo. Por toda a extensão da carreira. Ele vai formar uma correntinha aqui de acabamento e na parte superior também ele faz mais uma correntinha. Então, em todos os pontos a gente trabalha desta forma, fazendo esse ponto baixíssimo de acabamento. Trabalha por toda a extensão e nós vamos arrematar o ponto aqui na lateral. Cheguei no último ponto do ponto baixo, do ponto baixíssimo. Eu já cortei o fio aqui, deixei essa ponta um pouquinho maior. Eu vou alongar o fio. Passo aqui pra frente essa argolinha. Desculpa, pra frente não, pra trás, né? Pra que o fio fique um arremate melhor. Passo a ponta por dentro da argolinha. Aperto bem. E aí, esta pontinha, se você for trabalhar na bolsa preta, como nós fizemos apenas com o acabamento e foi colocado o botão imantado aqui no centro, aqui está finalizado, você pode arrematar este fio, esconder a pontinha e já está finalizado. Se você for fazer a bolsa rosa, como eu vou explicar a tampa agora, esta ponta você vai fazer o seguinte, você vai colocar na agulha de ponta redonda. Eu vou mostrar aqui na bolsa como ela está. Nós temos uma costura onde você fecha estas duas laterais e você forma a diminuição da abertura da bolsa e onde ela fica um pouquinho mais arredondada nas laterais. Então, esta é a diferença da bolsa preta e da rosa. Então, quando você tem esta pontinha aqui já de finalização, você deve vir aqui. Eu estou fazendo com uma bolsa menor, então ela vai ficar um pouco mais fechadinha, mas você dobra um pedacinho para dentro, faz isso aqui, ó. Você passa por dentro da correntinha, puxa, fecha aqui, eu coloco a pontinha para cá, venho novamente aqui. E olha só, ela já vai formando essa lateral, que é este gordinho, justamente que nós falamos anteriormente. Então, você deve fazer com alguns pontinhos, fechando e formando essa finalização aqui. Aí, novamente, com a ponta que sobrar, você passa aqui pra dentro, esconde. Eu dei apenas 2 ou 3 pontinhos, mas como a bolsa maior, você pode fazer mais uns 4 pontos para que ele fique bem fechadinho. Então, esta é a forma que nós fizemos a bolsa rosa. A tampa da bolsa rosa, eu trabalhei em carreiras de ida e volta. Essa correntinha inicial, ela é a mesma coisa que nós fizemos na base. A única diferença é que ao invés de você fazer carreiras circulares, você vai
e volta. Eu vou explicar isso agora. A correntinha inicial é de 5 pontos e aqui eu também trabalhei 4. Então, como que nós fizemos isso? Você faz uma correntinha de 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Vem no próximo, volta a carreira na correntinha, então 1, 2, 3, 4. O quinto ponto é justamente a curvatura. Aqui eu vou trabalhar 4 pontos no mesmo ponto de base, igual nós fizemos na base da bolsa. Então, 3, 4. Puxo aquela pontinha inicial para fechar o buraquinho aqui onde ficam os 4 pontos e volto trabalhando o ponto baixo na lateral. Faço mais um aqui. Reparem que eu já estou escondendo aquela pontinha inicial para que não fique aparecendo. Agora eu faço uma correntinha de subida, viro o trabalho e volto trabalhando normalmente ponto baixo, no ponto baixo da carreira anterior. A diferença agora é que nós vamos trabalhar de novo 4 pontos aqui. Então, 1, 2, novamente mais 2, 1, 2, e de novo, até formar os 4 pontos de aumento da curvatura. Vou fazer mais 2 aqui. Essa tampa, você pode fazer ela do tamanho que você desejar. Eu fiz fechando toda a abertura da bolsa, mas se você quiser fazer menor também é possível, não há problema algum. Então, volto, cheguei no final da carreira. Na base eram carreiras circulares, aqui eu faço carreiras de ida e volta. Subo a correntinha, volto trabalhando ponto baixo. Nesta carreira, você vai fazer novamente do mesmo jeito, trabalhando 4 e 4. Então, 4, 2, 4, 6, 8 pontos. São aqueles pontos que você trabalha 2 vezes no mesmo ponto de base. A única coisa que eu vou dar de dica agora é o seguinte, para que não fique muito repuxado e ela fique com uma curvatura mais suave, o que eu fiz aqui? Eu vou fazer aqueles pontos de base, eu coloquei uma correntinha de intervalo entre cada um desses pontos. Fiz 2 vezes uma correntinha de intervalo. 2 vezes uma correntinha de intervalo e novamente 2 vezes uma correntinha de intervalo e novamente 2 vezes. Então, o que isso ajuda? Ele deixa mais arredondado e menos ovalado, que é a intenção que eu tenho aqui, de deixar mais redondo e formar essa curvatura. Nesta bolsa, nós fizemos, aqui começa aquela carreira inicial, então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Se você desejar uma aba maior, que feche mais as laterais, você pode fazer de 8 a 9 carreiras. Uma base um pouco menor, você pode parar na 5ª carreira, aí fica de acordo com o seu desejo. Então, essa é a forma que você vai trabalhar esta parte aqui. A costura, eu fiz da seguinte forma. Eu terminei de fazer esta base aqui, terminei de fazer isso aqui, coloquei no avesso e trabalhei uma carreira aqui de ponto baixo. Com a agulha de ponta redonda, eu apenas trabalhei pontos aqui de alinhavo, costurando exatamente na altura da boca da bolsa. Por isso que eu falei para vocês que esta tampa é de acordo com o seu desejo tamanho. Se você fechar mais a boca, você vai precisar fazer uma tampa um pouquinho menor para que ela fique do mesmo tamanho. Se você fechar menos, você pode abrir um pouco mais essa tampa e deixar ela do tamanho da abertura da bolsa. E a costura é a mesma coisa, você vai trabalhar com pontos de alinhavo, então na hora que você fizer o arremate aqui, deixe já uma ponta grande, justamente para que você possa costurar com agulha de ponta redonda nesta parte aqui. Fechado
A tampa, você deve colocar nesta parte aqui o botão imantado. Este aqui, ele é de costurar, então você vai costurar a primeira parte aqui e a segunda parte na tampa, fechando a peça. E na peça preta, aqui na peça preta, nós colocamos o par de alças de metal. Elas são costuradas aqui em cima. Então, com o próprio fio de malha, você faz 3 pontos de costura e prende aqui nessa parte central. Nós colocamos o fecho imantado também costurado na parte central para que ela fique fechada. E o porta-tassel foi preso também aqui junto com os pontos que você faz para pregar as alças. Essa é uma dica de fechamento, essas alças elas ficaram como bolsa de mão. E aqui então nós finalizamos esta aula, espero que vocês tenham gostado. Essas duas peças elas são feitas exatamente iguais, apenas com fechamentos de forma diferente. Os kits de acessórios vocês vão encontrar em nosso site, no www.multitecnicas.com.br. Vocês podem tirar as suas dúvidas através do nosso WhatsApp também, no 11 98600 2010. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar em curtir, isso nos ajuda na divulgação. E inscreva-se em nosso canal para receber todas as novidades. E até a próxima!